Boa tarde, ou melhor, bom dia a todos, muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos falar de um assunto que é algo bastante comum a todos nós, mas é bom salientarmos porque existe uma onda mental, uma onda de palavras, uma onda de posturas em que as pessoas se denominam espíritas sem absolutamente terem nada a ver com o espiritismo. Então, o nosso assunto hoje é o que é e o que não é espiritismo. Para começar, devemos dizer que a palavra espírita e espiritismo foi criada em 1857 com o advento do espiritismo. Isso significa que só pode ser chamado espírita quem segue o espiritismo. E o espiritismo é baseado nas obras básicas: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Obras póstumas podemos incluir. Fora isso, não é espiritismo. Podemos resumir dizendo que, fora de Kardec, não é espiritismo. As pessoas que procuram centros espíritas com base no espiritismo precisam ter certos cuidados. Observar se existem imagens, se existem pessoas com trajes especiais, porque tudo isso não é espiritismo. Numa casa espírita, existe sempre o cuidado de não se falar com ninguém de forma mediunizada. O trato com o público é de igual para igual. Numa casa espírita, ninguém é forçado a entrar no desenvolvimento mediúnico. Ninguém pode ameaçar ninguém dizendo: chegou a sua hora, você tem que desenvolver a mediunidade, senão a sua vida vai ser transformada numa barbaridade. Isso é mentira. Isso é coagir, amedrontar, desrespeitar as pessoas. Só busca uma casa espírita, só busca o desenvolvimento mediúnico aquele que tiver tido cuidado de observar o comportamento da própria casa espírita. Os passes, por exemplo, são doados em locais próprios, através de preces dos médiuns passistas, com o paciente sentado numa cadeira. Pensamentos de amor fraterno, de bem-querer espiritual, desejando que aquela criatura tenha sua vida reajustada, tenha sua vida de volta em estado de paz e consiga viver harmoniosamente com o meio social a que pertence. Uma casa espírita não impõe a ninguém a obrigatoriedade de doações. Nenhum trabalho espírita cristão pode ser considerado espírita cristão se cobrar qualquer tipo de coisa de quem procura aquela casa. Nós sabemos que, tanto no candomblé, quanto na umbanda, quanto em outros setores que trabalham com a mediunidade e com a comunicação de espíritos, se intitulam espíritas, não são. Essas casas são casas onde se trabalha a mediunidade. Não estamos aqui de forma alguma denegrindo, pelo contrário,
desejamos que os trabalhos nessas casas espíritas, ou nesses locais de trabalho mediúnico, fica melhor dizer assim, tenham grande progresso e consigam ajudar as pessoas. No Espiritismo, não dizemos a ninguém jamais que deve fazer doação para que o espírito ou os espíritos acertem a sua vida. Isso é mentira. Isso não existe. Se acontece isso, então não é Espiritismo. Fujam se estiverem procurando pelo Espiritismo. Se estiverem procurando por soluções imediatas de problemas materiais e até espirituais, façam o que acharem que devam, mas não digam jamais que estiveram numa casa espírita, que estiveram no Espiritismo, porque não estão. Existe também nas casas espíritas, de uma forma geral, falas que dizem assim: nós vamos afastar o espírito que está te obsediando. No Espiritismo nós dizemos: nós vamos conversar com os espíritos para ver se eles aceitam em parar com o envolvimento perturbador. Não se esqueçam, meus irmãos, que os espíritos são tão livres quanto nós. Nós decidimos as nossas vidas. Não são os espíritos que decidem. Os espíritos decidem a própria vida. Não somos nós e nem outros espíritos que determinam como será a vida de cada um deles. No Espiritismo nós dizemos: pediremos a Jesus para que interceda junto a Deus a oportunidade de você se reequilibrar. Ainda que não digamos isso com palavras diretas, isto é o que vai na alma do médium espírita cristão. Isto é o que vai na alma do médium que deseja trabalhar pura e simplesmente pelo amor ao próximo. Aqui podemos lembrar algumas falas de Jesus, como, por exemplo, dai de graça o que de graça recebeste. Faça o bem sem olhar a quem. Não prometa cura física, cura de doenças, que o Espiritismo não é local de pré-visualização do futuro. Não. Porque a cura, nas sessões de cura nas casas espíritas, depende absolutamente, completamente, da mudança de comportamento mental, espiritual, das atitudes, da forma que cada um tem de viver. Podem observar que algumas pessoas conseguem um sucesso extraordinário com a cura. Outras pessoas fazem tratamentos e mais tratamentos, sem nada conseguirem. As palestras espíritas são sempre abertas com uma prece para a acomodação dos pensamentos, daquilo que cada um sente por estar numa casa espírita. Então vejam, meus irmãos, recai sobre os ombros do médium espírita, da pessoa que segue o Espiritismo, a responsabilidade de dar vida a uma doutrina extraordinariamente bela, que faz com que o homem tome para si a responsabilidade da sua vida. Não podemos jogar nas costas dos espíritos os desacertos de cada um. Isso daí é por conta de reencarnações passadas, da forma que cada um tem de viver, dos pensamentos de cada um. Então, a cada um segundo as suas obras. Mas uma coisa está certa. Existe também, em casas espíritas,
o uso de instrumentos através de um coral, que geralmente é composto por jovens. Esse coral deve trabalhar em dias e horários próprios, fora do atendimento ao público. Não existe coral, música cantada por um coral para que se faça o atendimento espiritual. Isso é indevido. Vejam, meus irmãos, quantas situações nós estamos expondo para que as pessoas observem bem o local em que estão frequentando, para terem certeza de que estão ou não estão num centro espírita kardecista. O espiritismo é luz, é bondade, é sentimento fraterno cristão, é amor ao próximo. Nunca se deve aceitar doações do público, ainda que esse público esteja frequentando há bastante tempo o centro espírita. Não. As despesas para manutenção da casa espírita são de responsabilidade dos médiuns que tomaram para si, por amor, a organização a que pertencem. Então, donativos de qualquer espécie só podem ser feitas por pessoas que estejam frequentando, no nosso caso, a escola de médiuns. Caso contrário, não. Não é correto. Uma outra situação interessante é pensarmos que somos partes, filhos, criaturas de Deus. E isto por si só nos coloca corresponsáveis pela construção do futuro que pretendemos ter. Infelizmente, este é um tempo muito curto para falarmos de muitas outras coisas ainda, de um centro espírita, de um kardecismo puro, sadio, cristão, livre de esquisitices. Mas deixo a todos o meu carinho fraternal, muita paz e que Jesus ilumine a todos. Um bom final de semana.